Fala pessoal, aqui quem fala é o Matheus do Fogostats. Eu tô aqui nesse vídeo para falar sobre o XG, uma métrica avançada muito famosa e já conhecida por muita gente, mas que nem todo mundo sabe qual é o significado, qual a melhor forma de analisar, né, para a gente ter uma noção real de quantos gols deveriam ser marcados em uma partida ou quantos gols um jogador poderia ter marcado. Então, eu vou explicar sobre essa métrica hoje. Inclusive, vai ser uma série de métricas avançadas que eu vou fazer. Então, vou trazer aqui outras estatísticas também que não são tão comumente vistas e trabalhadas principalmente nas transmissões de futebol. Então vou trazer isso aqui para explicar melhor para vocês. Mas antes de eu falar sobre esse assunto de hoje, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o like no vídeo. Assim você ajuda demais na divulgação e o YouTube entende que o meu canal faz um conteúdo de qualidade, vai divulgar isso para outros botafoguenses também. Então, conto com essa moral de vocês, pessoal. Então vamos para o nosso assunto de hoje, que é o gols esperados ou o XG. Bom, o XG, como eu disse na abertura do vídeo, significa quantos gols uma equipe poderia ter marcado em uma partida de acordo com a qualidade das chances que ela produziu, ou quantos gols um atleta deveria ter marcado ou poderia ter marcado de acordo com as chances que ele recebeu. Então, uma métrica qualitativa. Ela é diferente de finalizações, cruzamentos e passes para finalizações, por exemplo, que são métricas quantitativas, medem apenas a quantidade do evento. Então, o XG é muito diferenciado e muito importante por causa disso. Ele consegue medir da melhor forma a qualidade real de cada uma das equipes teve em uma partida, né? Então, é muito interessante a gente ver como em jogos onde uma equipe teve bastante finalização e outra que teve pouca, a gente tende a achar que as qualidades das chances da equipe que finalizou mais foram melhores. Mas a gente sabe que no futebol não é sempre assim. Tem muitas equipes que jogam na transição rápida, jogam no contra-ataque, né, melhor falando, e acabam tendo chances mais perigosas do que aquela equipe que vai massacrando, tentando finalizar o tempo todo, mas finaliza de fora da área, finaliza de situações onde tem muitos marcadores em volta. Então, isso influencia bastante no XG. Explicando melhor o XG, da forma como ele é medido, é importante a gente saber que o XG ele leva em consideração o local de onde o jogador está finalizando, o tipo de ataque, quantos opositores ele tem ali próximos a ele, se ele está usando a perna dominante dele ou a perna não dominante, se ele está cabeceando. Então, diversos fatores influenciam no gols esperados. Então, ele consegue realmente dar uma realidade bem melhor do que foi o jogo. E muito importante também citar que o XG ele é medido antes da finalização ocorrer. Bom, eu trouxe aqui como exemplo o jogo entre Fluminense e Botafogo, né, a vitória do Botafogo por 1-0 lá no Maracanã, no Campeonato Carioca. Eu queria mostrar para vocês como o Fluminense, mesmo tendo uma posse maior, finalizando mais, o perigo que o Botafogo mostrou foi maior, mesmo com o Fluminense tendo um XG final maior do que o do Botafogo. Então é por isso que nem sempre a gente olhar também um XG maior do que outro time, significa de fato que ele teve mais chances perigosas, e eu mostro isso nesse exemplo aqui, né. Se a gente olhar para esse XG aqui do Calegari de 0,76, dá para a gente ver que foi a penalidade do Calegari, ou seja, o XG já tem uma métrica fixa do pênalti, ou seja, todo pênalti que for batido é de 0,76, ou seja, 76% do gol ocorrer quando é uma penalidade máxima. O XG, né, para quem, como eu ainda não expliquei muito bem essa parte da quantidade, é medido entre 0 a 1 por chance, sendo 0% da finalização resultar em gol e 1,0 a chance de 100% da finalização ocorrer em gol. Então, costuma-se dizer que um XG acima de 0,7 é uma chance de fato bem clara, e o pênalti fica na casa dos 76% ou 0,76 para o XG. Então, aqui, se a gente analisar a dinâmica do Fluminense, né, aqui ao lado, né, na dinâmica do XG, ela mostra numa linha temporal quanto que o XG foi aumentando durante o jogo. A linha preta é o Fluminense e a linha azul é o Botafogo, né? Aqui a gente consegue ver que o Fluminense teve um grande salto aqui nos 50 minutos, que foi a penalidade do Calegari, né? Até esses 50 minutos, olha quantas chances cada uma das equipes havia criado. Quase zero, né? Ninguém tinha criado muito nada. O Botafogo chegou a criar uma chancezinha antes do pênalti, e aí o Fluminense teve a sua grande chance, né? E não converteu. E aí, se a gente olhar depois, né, todo esse período após a penalidade do Fluminense também,
eles tiveram um pouco salto, né, eles não avançaram muito nessa dinâmica do XG, ou seja, eles tiveram poucas chances e com pouca qualidade. Já o Botafogo, a gente consegue considerar aqui alguns picos, né. Teve esse primeiro pico aqui, de uma finalização, teve outro pico aqui, teve mais um, né, e aí é um pouco mais parecido com essa daqui do Fluminense, né, ou até essa aqui. E teve outra mais para o final do jogo, olha só o perigo que essa chance levou. Então o Botafogo teve aí 4 picos de finalizações que o Fluminense não chegou perto de ter no jogo, né. Se a gente analisar o XG total da partida, o Fluminense teve de 1,09 e o Botafogo 0,97. Ou seja, se você analisasse só o XG, você pensaria: "Pô, o Fluminense ele teve mais oportunidades do que o Botafogo", né, o Botafogo ficou abaixo do XG. Mas não, se a gente olhar a dinâmica, o Botafogo teve picos maiores, ou seja, conseguiu repartir em oportunidades diferentes, uma qualidade na chance maior em relação ao Fluminense. Se a gente tirar o pênalti do Calegari, por exemplo, a gente tem aqui finalizações de 0,12 e de 0,11 XG para o Fluminense, né, que foi do Martinelli e do Ganso. Ou seja, oportunidades menores de 15% de acontecer o gol. Já se a gente olhar o Botafogo, a gente tem a oportunidade do Carlos Alberto, 36% de chance de acontecer o gol, Tiquinho Soares, 26% e Lucas Piazon, 0,19. Então mostra aí como o Botafogo teve ali pelo menos 3 finalizações acima de 15%, coisa que o Fluminense teve apenas uma vez e por conta do pênalti. Então o XG ele consegue dar uma ideia muito boa pra gente de como foi a dinâmica do jogo em relação às chances perigosas, né. Então por isso que é muito importante de fato a gente ter esse dado sempre acompanhando quando a gente analisa qualquer jogo. Então, é por isso que eu acho muito importante, né, a gente introduzir cada vez mais essa estatística nas transmissões de futebol. Eu sei que isso é difícil de explicar, rapidamente ali para aquele público geral que assiste futebol na Globo, por exemplo, nas redes mais amplas do futebol, mas é importante para que a gente consiga trazer maior inteligência na análise de jogo para a população. O futebol ele vai evoluir e com isso o público também evolui no entendimento. O futebol americano tem métricas avançadas que são mostradas nas transmissões, a NBA também tem, então não tem porquê no futebol a gente ficar só no básico, ficar só na posse de bola, ficar só na finalização, ficar só naquele mapa de calor muito básico. Então, é muito importante a gente ter de fato essa métrica acompanhando aí nas análises. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sei se eu matei todas as dúvidas em relação ao XG, mas se você tiver mais alguma dúvida, não hesite em comentar aqui embaixo, né, deixar sua dúvida que eu respondo depois de postar o vídeo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Novamente, deixem um like, ativem o sininho de notificações e se inscrevam. Assim você ajuda demais o nosso canal do Fogostats a crescer cada vez mais. Valeu, pessoal. Abração.